sentido nenhum, né? Ele nunca abandonou casa. Tudo tá muito Que confusão é essa? É isso mesmo? Para que as pessoas entendam como nasce uma injustiça. Quem é que está sendo protegido? Estão protegendo alguém muito grande, gente. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. Ô, Carla, e também pegaram e pediram pra você falar sobre o caso Vitória. Você tem reviravolta, né? Muitas. Você Caso Vitória. Mas, assim, trouxe informações, né, do caso Vitória. O caso Vitória é uma tristeza muito grande, porque essa menina, a Vitória, tinha 17 anos, ela foi morta de forma brutal. Assim, trabalhando, né? Voltando do trabalho. Ela estava voltando do trabalho, indo para sua casa, e ela não chega em casa. A família fez o que toda família deveria fazer, um boletim de ocorrência por desaparecimento. E depois de passados vários dias, o corpo da Vitória vai ser encontrado. Quem vai encontrar o corpo da Vitória é a GCM, lá de Cajamar. A informação que chega para a imprensa é que a GCM foi prestar apoio para encontrar o corpo dessa menina. Até aí, gente, não tem problema. Enfim, é um trabalho até humanitário. Pessoas locais também ajudaram a encontrar o corpo da Vitória. E aí vão começar a chegar as investigações, né? E, no primeiro momento, o que a gente recebe de informação, eu vou repetir isso para vocês. É muito fácil, é só entrar também na internet, tá lá os montes no YouTube. O doutor Aldo, seccional, porque assim, Cajamar é pequena, Franco da Rocha presta suporte ali para Cajamar. Vai prestar suporte e ele vai trazer a seguinte informação. Há poucos dias nós prendemos um sintonia final do crime organizado. Sintonia final, gente, para quem não sabe, eles chamam, né, de sintonia final. Sintonia final é como se fosse um cabeça. Como se fosse um líder. Um líder ali muito importante do crime organizado. Veja, quem fala isso é um delegado experiente de polícia. E ele vai trazer a seguinte informação. A Vitória foi encontrada com requintes de crueldade. Isso é verdade. O cabelo dela estava como se estivesse sendo arrancado. Nossa. As mãos dela tinham plásticos. Ela tinha muitas facadas aqui e ela estava nua. Ela foi encontrada numa região de mata, aonde, quando a gente olha a imagem, os livores cadavéricos dela não são compatíveis. O que quer dizer isso? Quando você morre, você vai ter tem um fenômeno biológico, que é a sedimentação do sangue. Então, você está sentado, ele vai indo para as pernas. Se você está deitado, vai para as costas. E eles eram incompatíveis com a cena do crime. Eles estavam ao contrário. Então, dito isso, aquele corpo, ela não morreu ali, aquele corpo foi deixado ali. Morreu em outro lugar Morreu em outro lugar e foi levada para lá. Até porque o que acontece? Não é nem de arrasto, porque não tinha marca de arrasto. Aquela quantidade de facadas que ela levou, deveria ter muito sangue ali no solo. Não tinha sangue. E aí, o corpo dela foi enterrado? Também não tinha, porque se você desenterra um corpo, ele enterrou para desenterrar, digamos que o criminoso fez isso, você teria terra, correto? Não tinha terra também. Então, qual a informação que ele vai trazer? Isso aqui tem marca do crime organizado, isso pode ser algo que foi feito por uma organização criminosa, e naquele primeiro momento ele vai atribuir isso àquela prisão que tinha sido feita daquele sintonia final. E por que eu vou trazer de novo essa informação? Você vai entender lá na frente. Muito bem. Aí você para se perguntar, por que o crime organizado vai matar a Vitória? Qual é a ligação que ela tem? Ela tinha ligação com alguém? E aí a gente tem que fazer uma segunda pergunta. Nós temos no nosso país, Luan, 88 facções criminosas. 88. Em São Paulo, a informação que a gente tem que a única facção que domina o estado é o PCC. Diferente de outros estados, Rio de Janeiro e Bahia, são várias facções, eles brigam geograficamente por poder.
Então tem o lado bom e o lado ruim, entendeu? Então, assim, E aí eu fui perguntar, inclusive para estudiosos, tem muitas pessoas que estudam, né, organizações criminosas, e essa organização tem ali como se fosse um manual de conduta entre eles, né, da conduta deles. O estatuto. Isso, vamos colocar assim. E dentro desse manual, você não mata menores de 18 anos. É o que estaria lá. E a gente vai olhar, ela é uma adolescente de 17 anos. Outras facções o fazem. Sim. Matam, não interessa a idade da pessoa. E aí, quando ele fala isso, soa estranho porque está... É uma coisa antagônica com o que seria proposto por esse estatuto, esse manual, enfim, essa proposição deles. E aí fui checar com várias, outros policiais, outras fontes jornalísticas, fontes de pessoas estudiosas, e todos eles trazem a mesma informação, que dificilmente ela teria sido morta pela facção. Mas não significa que ela não poderia ter sido morta por alguém que faz parte de uma facção. Você entende a diferença? Uma coisa é o seguinte, a facção... Não foi a instituição que mandou. Isso. Mas foi alguém dentro da instituição que pode ter agido sozinho ali. Ou a trabalho para alguém. Sim. Porque quando a gente para pensar, vamos pensar lá, o cara tá ligado a uma facção. Ele tá ligado, ele tá lá, ele é um batizado ali. Mas ele tem os negócios dele ali, outras coisas que ele faz. Tem uns acertos dele, com A, com B, com C. Então, a gente... preciso pegar essa menina e dar cabo dela. Porque quando a gente vai olhar o requinte de crueldade em cima dessa menina, e não é uma crueldade qualquer, é uma crueldade, assim, as imagens que a gente não pode mostrar. Porque é muito... Inclusive porque... É desumano, né? É desumano com a família, com a vítima. Mas a menina foi muito torturada. Nossa. Então... E aí a gente tem uma outra... Aí vamos aqui buscar um outro braço que é importante para essa área da questão do estudo da violência, que a pessoa que cometeu aquele crime não cometeu aquele crime como o primeiro crime dela. Ele já existe uma métrica que é a escala da maturidade criminal. Essa pessoa já cometeu outros homicídios, já cometeu outros crimes graves, já cometeu outros crimes. Que pode ser um roubo, um furto, até um homicídio. Então você olha assim, não é um criminoso qualquer. Quando a gente olha, você carregar um corpo dentro da mata, porque as pessoas entendam aquela região onde o corpo dela foi encontrado é de mata fechada. Sim. Como aquele corpo chegou ali? Não tinha marca de carro, de pneu de carro. Ele levou... Uma única pessoa levou aquele corpo e depositou aquele corpo ali? Acho difícil. Atravessar também o arame, né? Tudo. É difícil. Aquilo fechada. Tem ajuda de outras pessoas. Muito bem. Esse corpo foi encontrado. Aí a gente tem essa primeira informação do delegado Aldo Galiano. Vai passar alguns dias e chegar uma outra informação. Inclusive, virou uma celeuma muito grande, porque isso foi falado, inclusive, no programa da TV Globo, da Fátima, da Patrícia Poeta, que ela vai falar para o pai da Vitória que aquilo teria sido um crime passional. E da onde sai essa história de crime passional? Que o ex-namorado da Vitória estaria tendo um caso com outro rapaz e que a Vitória teria descoberto, teria ameaçado eles e eles resolveram matar a Vitória. Vão pedir ajuda para mais pessoas. Então já saímos do crime organizado para esse outro. Por que é que a Vitória, enfim, iria fazer isso com o ex-namorado? Começa a... E será que isso é verdade? Será que o ex-namorado, de fato, tem um caso com outro homem? Enfim, era uma história bizarra, horrível e sem sentido.
Porque, e assim, a gente aí teria que pensar na Vitória como uma menina muito maquiavélica, sabe? Então, olha, eu descobri que você tem um caso, que você não sei o quê, que você não pode sair do armário. Eu fiquei olhando, a troco de quê? Mas ela pediu dinheiro, o que ela queria? Teria uma troca financeira? Tem algum bilhete ameaçando? Olha, eu vou contar para todo mundo, eu quero que você me pague. Isso não existe nas investigações. Eu falei, isso não faz o menor sentido, mas a polícia pode abrir 500 linhas de investigação. Qual é o problema? É sair falando as linhas de investigação sem que elas estejam minimamente checadas. Aí vai passando isso para a imprensa vai replicando. Qual é o erro da imprensa? É não checar. Mas recebeu de fonte zero, fonte segura da autoridade policial. Aí a gente vai encontrar mais um outro problema, que é a colheita de material, né, de local de crime, a perícia, onde a gente vai ter ali vários repórteres dentro da cena aonde a perícia estava coletando vestígios. Isso não pode, gente. Porque nós atrapalhamos. Se eu chegar aqui, eu deixo a minha digital, pode cair um cabelo, eu posso pisar em cima de uma pegada de um suposto investigado. Entende? A gente não pode estar ali. Só quem pode estar ali é a perícia e a autoridade policial. E a gente vai vendo algumas coisas que naquela época eram muito estranhas, mas a gente ainda não conseguia fazer muitas ligações. O secretário de Segurança de Cajamar está em todas as coletivas, está nas perícias, está na reconstituição. E você, bom, aquilo é esquisito. Muito bem. Aí, passado um tempo, resolvem, né, soltar, a autoridade policial solta a seguinte informação. Nós prendemos aqui um suspeito, que é o Michael. Por quê? Porque ele é o stalker da Vitória. Bom, olha lá, gente, saímos de um crime de organização criminosa, depois de um crime passional, agora estamos no stalker. Aí, quando você para pensar, bom, o stalker não precisa ter uma relação direta com a vítima. Ele é um stalker daquela pessoa, né? Faz mais sentido. Uma menina, ela postou o horário que ela desceu do ônibus, enfim. E ele vai ficar lá, ele é levado, ele é preso, a polícia vai pedir, né, a prisão temporária dele. E o que acontece? Desde o dia que esse rapaz é preso, ele vai ter ali um representante legal. Muito bem. É passado um tempo, vai chegar a seguinte informação para nós da imprensa. Michael confessou o crime. Ele confessou o crime e disse que matou a Vitória, porque a Vitória, ele é o stalker da Vitória, porque a Vitória contaria para a esposa dele, que eles estavam tendo um caso, enfim, também histórias ali meio que... E quando a gente está falando de uma investigação, a gente vai recebendo as informações, mas o inquérito ainda está em sigilo. Sim. A gente ainda não tem um material para pegar, para ler e para ver. A gente está só recebendo. E vai apurando para fazer... né? Isso faz sentido ou não faz sentido? A história do stalker, dentre as três, é a que fazia mais sentido. Tinha foto dela no celular desse cara também, né? Exatamente. É isso que a polícia vai nos apresentar. Aí vamos ter várias coletivas. Tem coletiva de imprensa com o Ministério Público aqui de São Paulo, com a Procuradoria. Vai ter coletiva de imprensa com a polícia lá de Cajamar. É coletiva de imprensa que não acabava mais, porque é um caso que ganhou uma mídia muito grande. Muito bem. Aí o que a gente fica sabendo? Que essa confissão aconteceu à meia-noite. Passada da meia-noite. O que é completamente ilegal. Existe um horário, né? Até às 6 horas, ele tinha um representante legal, então ele tem o direito, se ele quisesse fazer a confissão, não que ele precisasse do advogado, né? Mas eu quero confessar. Tá bom, ele quer confessar. O que o delegado vai perguntar, você quer aqui o seu advogado junto com você? Né? Não, eu não quero, eu estou abrindo mão do meu advogado, eu quero confessar. Ele tem esse direito. Mas não é isso que aconteceu.
Aí a gente descobre que à meia-noite e alguma coisa, dentro da sala de depoimento estava uma advogada, funcionária da prefeitura, e o secretário de segurança. Bom, eu não sei o que o secretário estava fazendo lá, que não é local para ele estar. Quem faz o interrogatório e tudo isso é a autoridade policial, são as pessoas de dentro de uma delegacia. Eles querem acabar o caso. E aí, podendo, né, ter ali a presença do advogado constituído pelo investigado ali. E os advogados deles geralmente são bons desses casos, né? Aí, então, aí o que vai acontecer? Entra essa história e... Enfim... E o caso fica meio morno, tá, Luan? Até que vem uma reviravolta. Esse homem, o Michael, ele vai escrever uma carta de próprio punho, dizendo que ele foi obrigado a confessar. E o pior, que a autoridade policial disse a ele que os advogados dele tinham abandonado o caso. Então, estariam ali oferecendo aquela advogada da prefeitura. Bom, ele escreve essa carta e essa carta, através da OAB, de um representante da OAB de São Paulo, ele vem falar comigo e ele fala: Carla, eles querem entregar a carta para você. Eu falo: quero ver essa carta. E eu leio a carta. Quando eu li aquela carta, me deu uma sensação de um horror absoluto. Parecia que a gente estava voltando e vendo o caso Bruxas de Guaratuba. Porque assim, gente, eu não gosto dos criminosos. Eu acho que eles precisam ser punidos. Eu acho que eles precisam responder pelos delitos que eles cometeram. Não sou a favor da tortura. Não acho que esse não é o papel nosso como sociedade. Eles precisam, né, ser julgados, condenados e cumprirem as suas penas. Mas uma injustiça não. Porque aí... Você querendo acabar o caso ali? Porque aí o que acontece? A gente não resolve o caso. Nós temos uma adolescente de 17 anos que morreu de forma brutal. Quem é que matou essa menina? E por que esconde... Quem que está sendo protegido? Sim. Eu precisava colocar alguém. E aí, eu não conhecia os advogados do Michael, peço para falar com eles. E vou conhecer o Dr. Arthur. E peço para que ele me explique o que estava acontecendo. E ele vai me explicar. É de horrorizar. Porque eles nunca abandonaram o caso. Nunca. Naquele dia, inclusive... Eles estavam na delegacia, o delegado vai dizer para eles: olha, por hoje encerrou, o preso vai continuar recolhido, vocês podem voltar amanhã. E depois que o advogado vai embora... Aí eles começam. Mas no final da noite, eles vão pegar o Michael, que o Michael vai contar, que vão pegar esse rapaz... Vão colocar ele num banheiro imundo, vão começar a fazer uma tortura psicológica, que vão transformar ele em louco, que não sei o quê, que imagina, olha o que aconteceu com a Vitória, pode acontecer com a sua mãe. E aí, o seguinte, é fácil, assume o caso. Tudo bem, aí eles vão gravar, eles tinham que gravar, né? A confissão. E esse rapaz está sentado, o delegado está aqui na frente e ele vai fazer a suposta confissão. E a confissão, numa delegacia, ela precisa ser voluntária. Eu quero fazê-lo. Eu não posso estar coagido a fazê-lo. Eu tenho que fazer de forma voluntária. E aqui no banco está o secretário de segurança e do lado está essa advogada da prefeitura. Eu lhe pergunto, você já viu o secretário de segurança acompanhar depoimento de preso? Eu nunca vi. Eu também nunca vi, a gente acompanha há mais de 19 anos. E vamos dizer o seguinte, não, mas esse secretário, ele é ligado, ele é, né? Gosta. Então ele vai em todos. Ou ele só foi no da Vitória? Por que nesse ele foi? Não, ele vem em todos. Ele é super presente, ele é um cara super proativo. Já passado da meia-noite, ele deixou de dormir para acompanhar um depoimento. Para acompanhar um depoimento? Não.
Não. Entende? Aí tem coisa errada. E aí o que vai acontecer? Na hora que ele está depondo, o delegado que está na frente pergunta: aonde você deu as facadas na Vitória? E ele começa a olhar para o delegado e olha com uma cara assim, porque ele não sabe. Sabe o que o delegado faz? Está gravado, é maravilhoso, eu adoro. Aqui, ó. O delegado, tipo, dá uma... Faz aqui, ó. Aí ele fala, pescoço, pescoço. Aí vai ter uma outra parte, o delegado, né, conduzindo o que ele tinha que falar. A faca era como? E ele fica olhando assim também. Não sabe o que falar. Ele não sabe o que falar, porque era uma faca, era uma tesoura, era um punhal, era uma faca de serra, era uma faca lisa. E o delegado, uma faca lisa, né? Nossa. Aí ele faca lisa. Aonde você pegou a Vitória? Ele também não sabe. Aí ele fica olhando. Quem responde é o escrivão, no SPA, que é um lugar ali. Aí o delegado até dá um pito. É você que vai testemunhar? Você que quer sentar no lugar dele? Olha só. Quando você olha aquilo, porque aí o advogado me mandou as imagens. E ele ainda falou o seguinte: Carla, nós pedimos a íntegra dessa confissão. Bom, você começa do minuto 1 até o final. Quanto tempo demorou? 15 minutos, 20, meia hora? Então temos 30 minutos. Quanto é? Sabe como a polícia entregou? Entregou em 17 partes. Oxe, mais picado que salsicha. Exatamente. E ela foi entregando só foi entregando pequenas... Por que não entregou tudo integralmente? É um produto, gente, entendeu? É audiovisual, tá do 0 a 1. Aquele material não tem cadeia de custódia. Por que entregou picado? Eu também vou querer agora. Por que não entregou inteiro? Cadê o... eu vou querer um adoçante aí, né? Porque a vida já é doce. Por que não entregou o material íntegro? Exatamente, ué. Por que entregou picado? Mais picado que... E aí, ele vai me mostrar, ele me fala o seguinte: Carla, eu vou te entregar o processo não está mais em sigilo, você leia e pode me fazer todas as perguntas. Gente, eu adoro, obrigada, viu? Quem faz isso. Porque quem não tem nada a esconder... Não tem porquê. Ele me entregou o processo, eu li. Cada página que eu ia lendo ia me revirando o estômago. E ele vai fazer vários pedidos para que essas imagens sejam entregues integralmente. Não entregam. O Michael, na sua carta, diz o seguinte: a delegacia tem câmeras que comprovariam que levaram ele para esse banheiro, que ele vai falar um banheiro sujo. E ele pede também que essas câmeras sejam entregues. Você entregou? Lógico que não. E é feito esse pedido para a justiça ignora. Por quê? E aí você vai olhar uma confissão que é completamente armada. É estarrecedor aquilo que a gente estava vendo ali. E aí o rapaz não sabia responder nada. Aí vamos lá, no carro do tal do Michael, porque olha o que a polícia vai dizer. Falaram que ele pegou ela cheia de sangue lá, né? Ele matou ela no carro. Muito bem. Nenhum. No banco aqui do passageiro tem uma gota de sangue. Não existe uma gota de sangue da Vitória. Como que ele matou no carro e não tem sangue? Não existe essa possibilidade. Geralmente quando cai sangue, espirra e aí joga aquela luz lá. E tudo. Vai aqui, ó, por exemplo, digamos, ele entra nessas frestinhas assim, você pode ser o melhor limpador do mundo, você não vai conseguir tirar, mas você conseguiu tirar tudo. Eu queria saber quem é o lavador de carro do Michael, porque, gente, não tem uma bactéria. Aí o que acontece? A hora que você jogar o Blue Star, que é o reagente, tudo brilha, mesmo limpo. Sim. Você pode estar branquinho, ele vai brilhar, ele vai começar... Exatamente, não tem uma mancha. E aí vamos para casa do Michael. A equipe de perícia que fez a perícia não encontrou nada. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte tinha outra equipe. Usando os mesmos materiais. Aí encontraram. Nossa, aí começaram a encontrar... Aí eu te pergunto, que investigação é essa? Porque a gente tem que entender o seguinte, a máquina de moer carne do sistema penal, ela é horrível. E todos nós, como cidadãos, nós precisamos ali sermos muito firmes.
Porque ela tem que ser corretíssima. A gente está falando da privação de liberdade de pessoas. E a gente precisa, assim, levar, né, para que enfrente a justiça os culpado, verdadeiros culpados. Quem está sendo privilegiado ali? Quem? Aí eu pedi a ficha criminal do Michael pro advogado. Falei, você me mandava? Ele, lógico, tá aqui. Nunca cometeu um crime. Eu falei, não é possível. Com essa tamanha bizarrice de cena do crime, não é possível. Então nada encaixa com nada. Entendi. Nada encaixa com nada. E aí, o que aconteceu, né? Com todas essas informações, isso tudo é muito grave para que as pessoas entendam. Começou uma fase que ele foi denunciado pelo Ministério Público com base naquela investigação que eu não sei como o Ministério Público não parou aquilo. Falou, não, daqui para frente não dá não, né, gente? Isso aqui tá horrível. Sim. Cadê o material inteiro para assistir essa confissão do Michael? Eu quero ver. Ele entrega esta carta. O que é que eles estão fazendo? Aí vai ter o depoimento para o juiz. Essa é uma parte maravilhosa. E eu assisti todos esses depoimentos. Dos delegados, dos investigadores. E lembra que eles falam que tudo no começo a linha de condução era uma facção criminosa? Sim. Muito bem. Aí vão perguntar. Então, os senhores poderiam explicar essa linha de investigação de uma facção criminosa? Ah, não, lá não tem facção criminosa. Ué, mas vocês tinham prendido uma pessoa dias antes. Afinal... Cajamar, então, não tem facção criminosa. Não tem. Não tem, é o que eles vão falar. Aí vão perguntar os nomes, né, dos investigados. Não lembro. Eles não lembram nada, eles não sabem nada, não tinha... Eu falei, gente, o que está acontecendo ali? Uma piada, né? Aquela sessão de depoimentos é desastrosa. Porque o que eles estão depondo ali é completamente diferente do que eles falavam para a imprensa ali nas coletivas. Entende, Luan? E aí, o que acontece? Com isso, é porque o caso acabou gerando mais revolta na sociedade. Porque a sociedade quer, sim, que o culpado apareça culpado, e pague, né, perante a justiça pelo crime que ele cometeu contra esta menina, contra esta adolescente. É o Michael? Aí eu perguntei para o advogado, o que é de fato que vocês querem? Sabe o que ele me respondeu? A única coisa que o Michael está pedindo é que este caso vá para um departamento especializado, um DHPP. Né? Para que essa investigação seja feita da forma correta, sem nenhuma interferência política de Cajamar. Entende? Longe dali, porque ali não está dando certo. Isso aqui tem que ser investigado do zero. Aí, vamos lá. O DHPP chegou ali, bateu o martelo, é o Michael. Ele falou, não tem problema, nós vamos embora, nós vamos para o júri. Mas a gente precisa de uma investigação correta. E não, eu tenho uma coleira, agora eu preciso achar um cachorro. Entende? Quem vai ser esse cachorro? Um homem pobre. Ele cai como, né, uma luva. Humilde, simples, com pouca instrução. Ele é perfeito. Aí vamos às fotos. Sabe a foto que acharam no celular do Michael? Aquela foto estava no celular do ex-namorado da Vitória. Como que foi parar no celular do Michael? Então ele nem tinha foto dela? Não. Tem uma foto que ele está segurando uma arma que a polícia mostra. A gente fez uma busca reversa. Essa foto é uma foto americana. Nossa Senhora. E aí eu vou perguntar de novo a questão das fotos no celular dele. Quando um celular é apreendido, ele precisa ser periciado. Ele vai para o Instituto de Criminalística para que essa perícia seja feita. Inválida, né? Exatamente. Eles vão lá, eles têm aparelhos incríveis, softwares maravilhosos, e um deles é o Cellebrite, que é uma tecnologia israelense, para fazer toda a recuperação de dados ali dentro. Sabe onde foi feito? Dentro da delegacia. E o que acontece? As fotos que eles apresentam
tem a informação ali que foram colocadas depois que o Michael entrega o celular para a polícia. Nossa. Quem colocou aquelas fotos no celular dele? Próprio... Você entende que tem problema demais? Nossa. Não dá para acreditar nessa investigação? Eu não acredito. Isso está no processo. Tudo que eu tô falando para vocês aqui tá no processo porque eu li o processo. Nossa, terrível, né? Aí o que a gente ficou depois sabendo é que a comoção é tão grande que um deputado nosso aqui da Lesp, deputado Rafa Zimbaldi, está pedindo que este caso saia de Cajamar e venha aqui para São Paulo, para que ele seja investigado com a devida, né, qualidade ética e profissional. Este é o caso da Vitória de Cajamar. Agora eu te pergunto, imagina se é com você. Nossa, você ia querer essa investigação? Total, né? Assim, com um amigo seu. Injustiça total. Agora, o que parece, Carla, é que eles querem fechar essa investigação. Por quê? Já para não ter olhos para Cajamar, né? Ó, fechamos. Mas aqui. Quem é que fez isso? Quem? Por quê? Por que mataram a Vitória? Exatamente. Quem está envolvido na morte dessa menina? Não é uma pessoa pequena. Para o secretário de segurança estar na colheita de um depoimento... Meia-noite? Passado da meia-noite... Não, gente, pelo amor de Deus. Nem eu quero estar. Assim, não. Aí fica a pergunta para nossa audiência. Vamos ver o que o pessoal vai falar. O que vocês acham? Nossa, mas tudo muito suspeito, né? Muito. É tudo... Por que a advogada da prefeitura estava ali? Ele tinha advogados. Por que foram enganar o rapaz dizendo que o advogado dele tinha abandonado o caso? Não faz sentido nenhum, né? Ele nunca abandonou o caso. Tudo tá muito que confusão é essa? É isso mesmo? Para que as pessoas entendam como nasce uma injustiça. Quem é que está sendo protegido? Estão protegendo alguém muito grande, gente. Eu tenho aqui as minhas conclusões, mas não quero ser leviana. Sim. Né? Mas, assim, é alguém bastante poderoso, que tinha interesse em acabar com a vida dessa menina. Aí a questão que a gente precisa responder é sempre duas perguntas quando um crime acontece. Autoria e motivação. Por qual motivo? O que uma menina tão humilde, né, daquele jeito tinha? O que acontece? A informação que chegou pra gente também, que eu cheguei muitas vezes a perguntar isso. A Vitória estava grávida? Aí eu vou receber... Quando a gente começou a mexer nesse caso, uma pessoa, né, que pede sigilo da fonte porque tem bastante medo, me diz o seguinte, que a Vitória tinha dito a ela que estava grávida. E eles conseguiram fazer algum exame? A perícia diz que ela não estava grávida. Perícia feita em Cajamar. Feita em Cajamar. Então, assim, ela estava grávida ou não estava grávida? A informação dessa pessoa é correta ou não é? Gente, tem que começar tudo do zero. Tudo do zero. E às vezes ela... Tudo do zero. Porque aí começa a fazer sentido. Sim. Nossa. E uma menina, de novo, simples também. Porque ela é uma menina simples, trabalhadora. Mas essa é a farsa. E olha, me dói o coração porque eu adoro a polícia. Eu sou a pessoa que mais defendo a polícia, mas já disse... Você vem aqui, você... Defendo o bom trabalho da polícia. Agora, quando fazem coisa errada, eu não vou defender, não. Tá certo. Não vou, não. Sabe por quê? Porque hoje é o Michael, amanhã é o João, depois é o Pedro. Quantas injustiças a gente vai ver? Não, você vai procurar o verdadeiro culpado. Não interessa quem seja, pode ser, né, o presidente da República. Ele tem que responder. É verdade. Se ele cometeu um crime, tem que responder. Não dá, não tem história de ficar cobertando os outros. E chega num momento que o último bastião para essas pessoas é a imprensa. Porque quando o mínimo que você espera é que, de fato, a polícia faça uma boa investigação, que ela investigue o caso direito. E não force uma confissão, sabe? Não entregue as provas da forma correta. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tudo errado. Assim, é uma das investigações horríveis, porcas, mal feitas. Ela tem que começar do zero. Do zero.
e ser feita por um departamento, eu lá atrás já falava isso, porque EXO não está num departamento, porque o departamento de homicídios, né, que é esse departamento especializado, ele exatamente existe para lidar com casos complexos como esse, quando você não tem motivação e autoria confirmado, então vem para cá, são equipes especializadas, alheias ali a uma politicagem para investigar o determinado crime. E a Vitória merece isso. A família da Vitória merece isso. A sociedade merece isso. Porque a gente está sendo enganado. E muito enganado. E isso não é bonito, não. Porque quando a gente olha aquele processo e fala, gente... Erro atrás de erro, erro atrás não de erro. Não é? Então, assim, entrega tudo. Entrega... Cadê as câmeras que ele tanto pede, fala que comprovariam? Não, se você não tem problema, entrega a câmera. Não, a gente não fez nada com ele, ninguém ameaçou ele. Tá aqui, ó. A câmera tá aqui. Perfeito, então ele inventou. Entrega a confissão na íntegra. Cadê? Por que não entregam? Por quê? É, tão complicado, né, cara? Complicado, não é? Muito. Luan, complicadíssimo. Então, gente, então estamos todos, né, ali, né, com hiperfoco nesse caso. E assim, a sociedade quer saber. É porque é um caso que comoveu, né? Então o pessoal quer realmente saber. Deixa aqui qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários aqui, a gente vai estar acompanhando. Ô, Carla, fala, querido. Outro caso que você também fala bastante, né? Eu sei que o seu tempo é curto aí. Não, mas vamos lá. Enquanto eu tô aqui, eu sou de vocês. É o Ítalo. Fala assim, pergunta pra Carla que ela é a que mais conhece desse caso. Se tem novidades, não tem. Eu acho que foi o vídeo mais visto, né, Matheus? Do Ítalo. Até hoje o pessoal tá comentando lá no vídeo. Então, o caso do Ítalo é um outro caso também bem complicado, gente. Porque, assim... Lá atrás, a gente recebeu várias denúncias, né? Em relação aos vídeos que o Ítalo fazia, né? Muitas pessoas, inclusive da região dele ali na Paraíba, muito preocupadas que essas crianças estariam sendo usadas de forma incorreta. E eu até eu faço um vídeo lá atrás perguntando e indagando, porque para que a gente use crianças, para que todo mundo saiba aqui, para qualquer coisa, tá? Fazer uma propaganda de vamos beber água, vou usar uma criancinha, né? Que é bom, saudável. Eu tenho que pedir uma autorização para a vara da infância e da juventude. Eu não posso usar uma criança sem uma autorização. Isso é ilegal. E se vale para o real, vale para o digital. Então, eu vou usar vídeos com crianças dançando, fazendo reality shows. Eu preciso dessa autorização. Por quê? Ali, o Ministério Público, a Justiça vão olhar para ver se aquela criança não está tendo nenhum prejuízo educacional, cognitivo, nada, não está sendo abusada, não está sendo explorada. E se eles entenderem que está tudo ok, eles vão autorizar. Se não entenderem, não vão deixar. Isso vale para tudo, para um comercial, para um filme, para uma série, para uma novela. Quando a gente vê crianças e adolescentes nesses ambientes, precisa de uma autorização. Dito isso, quando a gente vai procurar, essas autorizações não existem. Então, aquelas crianças estavam ali em troca de algum tipo de benefício. E aí chegou para a gente uma informação muito interessante, que era o seguinte: as crianças tinham um celular que era dado por ele. Este celular, uma fonte também nos confidencia que em determinados momentos ele recolhia os celulares das crianças. Que as crianças só podiam usar o celular quando estavam fazendo os videozinhos que iam para o canal dele. O resto, o celular estava num local fechado ali. Sim. E que muitas vezes, por exemplo, quando você vê, estão indo no ônibus da turma do Ítalo para algum lugar. Aquilo era tudo meio fakeado. Depois que acabava a gravação, as crianças voltavam para dentro da casa. Nós temos ali, no caso do Ítalo, 2 casas. Uma em João Pessoa e outra em Bahia. Uma casa, as pessoas vão lembrar, que parece um caixotão que tinha um HS assim, é a casa de João Pessoa. E a outra casa, parece um bunker assim, né? A outra casa é a casa de Bahia. São essas 2 casas. Muito bem. E aí, vai ter o vídeo do Felca. Aquele vídeo viraliza. O Felca tá falando da adultização, daquilo tudo, que é super importante. O que estamos fazendo com as nossas crianças. Não é só o Ítalo, são vários outros supostos influenciadores usando crianças.
né? Porque o lugar de criança é brincando, estudando, não é estando naqueles locais em posições sexualizadas, nada daquilo. Aquilo é completamente errado, né? Mas não são só esses. Tem muita coisa errada sendo feita com criança, porque criança é muito lucrativa. Aí a gente vê 3 linhas ali: o Ministério Público, lá da Paraíba, o Ministério Público do Trabalho, que tem ligação principalmente nessa relação, né, dessas crianças estarem sendo usadas de forma abusiva, né, não autorizada pela justiça, e o GAECO. Quando a gente lê GAECO, para que as pessoas entendam, GAECO é uma parte, é um braço do Ministério Público que... O que eles investigam? Organizações criminosas. E quando a gente lê, né, organização criminosa, não é só facção criminosa, são organizações, pessoas que se organizam, têm hierarquia, crimes, né? Exatamente, para cometer crime. Aí você fala, bom, a casa lá é Ítalo com aquele, né, o namorado dele lá, o Euro. Eu fiquei pensando, mas o que o Ministério Público, o GAECO, está colocando como organização criminosa? A família? Porque teria que ter uma suposta hierarquia, tem que ter algo a mais. Falei, mas será que são só esses vídeos? E aquilo começou a ficar muito estranho. Mas, na época, né, porque ficou aquele furdunço, né, da adultização, até a votação, né, o Congresso sai correndo, vamos criar o ECA digital, me dá vontade até de rir, né? Lei a gente tem, tá, gente? Muita. A gente não precisa de mais leis. A gente precisa de aprimoramento em algumas leis e a gente precisa aplicar a lei, fiscalizar e responsabilizar. Nada disso é feito. Então não adianta eu criar a lei mais linda do mundo se ela não é aplicada. Ela é bonita no papel, mas ela não tem efetividade. Mas a gente sabe como é que funciona, né? Aquela nossa casa maravilhosa, né? Naquele populismo. Estamos fazendo alguma coisa, votaram a toque de caixa. E aí, isso só é bom quando isso acontece para o criminoso, porque é uma lei brigando com a outra. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai brigar com o Código Penal, que vai brigar com a nossa Constituição, que vai brigar com o LGPD, briga com tudo. Porque em cada pedaço está escrito de uma forma. E se o criminoso tiver bons advogados, opa, olha, aqui está dito isso, aqui está dito... O que vale mais? Né? Código de Defesa do Consumidor, a gente não falta lei. Tem tantas leis, quando você fala assim, é um desastre isso aqui. Uma ainda sobrepondo o outro. O que a gente precisa é de aplicação das leis, fiscalização e responsabilização. Isso a gente precisa. E é lógico que dentro de cada lei, talvez melhorar um parágrafo, né? Atualizá-lo. Mas não precisa de uma nova lei. O Brasil tem lei que não acaba mais. É tanta lei que a gente fica até confuso. Mas uma está falando uma coisa, a outra está falando outra. Quem que vale o quê? É o Código de Defesa do Consumidor ou é o ECA? O que tem peso? Entende? Sim. Bom, dito isso, a gente recebeu uma informação lá atrás de uma mulher que tinha denunciado o Ítalo, uma cabeleireira. Lá atrás. E essa mulher vai aparecer morta. Nossa. Cometeu suicídio. Suicídio? Estranho, né? Muito estranho. E todos os posts que ela tinha feito em referência a ele, do que ele estava fazendo, porque essa mulher já estava denunciando, olha a quantidade de gente que já vinha denunciando, muito antes do Felca. Muitas pessoas pequenas, com as suas redes pequenas, tentando fazer de tudo ali para fazer denúncias. Os posts tinham sido apagados, mas graças a Deus a gente tem os anjos da internet que conseguem, né, ter os materiais antes que alguém suma com tudo, né? Sim. E a informação que a gente recebe é que essa mulher tinha sido forçada a apagar os posts e depois vai se suicidar. Ela se suicida. Falei, estranho isso, hein? Estranho, estranho. Muito bem, a gente tem essa história aqui, tá? Que chega. Aí, investigando, todo mundo investigando ali, né? A equipe toda, a gente começa a ver Ítalo. Porque assim, deixar bem claro para todo mundo. Ítalo aparece na vida do investigação criminal porque as pessoas começaram a denunciar. Que assim, é o tipo de
acho aqueles vídeos horríveis, acho tudo aquilo horrível. Não é algo que, né? Tipo, olha, vamos acompanhar, né? E quando a gente começa a investigar, a gente encontra ele em festas no Rio de Janeiro. Festas no Rio de Janeiro. Festas promovidas pelo Comando Vermelho. Lá e lá. Inclusive, em uma dessas festas, ele apanha. Ele toma uma surra. Apanha uma festa? Toma uma surra. Quem era o dono da festa? Um traficante bastante poderoso. Índio do Lixão. Índio do Lixão? Índio do Lixão. Lá do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. Muito bem. Passado um tempo, vai chegar a informação de que a polícia do Rio de Janeiro prendeu um deputado estadual, TH Joias. Deputado que lavava dinheiro para o Comando Vermelho. Quem está com o TH Joias? Ítalo. Nas festas. Aí você começa a ligar os pontos. Gente, é só ser inteligente. Vamos lá. Rio de Janeiro, GAECO. E aí a informação que chega é que o Ítalo havia pedido ajuda a essa facção criminosa para dar uma pressionada em pessoas que estavam denunciando ele. Por que ele teria ligação com faccionados? O que ele está fazendo numa festa de um faccionado? Uma pessoa que supostamente trabalha com crianças? E até perigoso, né? Uma pessoa famosa. Qual é a ligação? Né? Até então, a gente está no campo, né, de estudo e de achismos. Mas por quê? Entende, Luan? É muito estranha essa ligação de todos eles. Sim. Mas aí acende a luz, né? Opa, GAECO. E se tem GAECO, a gente tem toda essa ligação aqui, é porque isso, o que levou o Ítalo a ser preso e a estar preso, não é a adultização. É algo muito mais sério. Então ele não foi preso por adultização? Foi outro... Nem tem lei de adultização. Deixar claro isso para as pessoas. Então foi outro... Foi. Ele está lá por conta do Ministério Público com braço de investigação do GAECO. Muito bem. Eu falei com o advogado dele, Dr. Casimiro. Um advogado bastante experiente, muito bom. Na área criminal. E ele me trouxe até um documento de um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público do Trabalho junto com o Ítalo, aonde, no caso até da Camilinha, ele simplesmente, a ação foi extinta. Eles não viram problema. Ah, não, a menina está estudando. Então, veja só. Sim. Ele me entregou isso, esse documento existe. Aqui, ó. Então, opa. De novo, é algo muito grande, muito sério. O que acontece, para as pessoas entenderem? O caso do Ítalo, porque envolve crianças, está em sigilo, né? Por conta de menores de idade e por conta dessa investigação. Eles voltaram para Paraíba e olha só que interessante. Quando eles estavam em São Paulo, porque eles foram presos aqui em São Paulo, o DEIC de São Paulo vai ajudar. É um braço que vai apoiar a polícia da Paraíba. Apreendeu o Ítalo e o namorado. Ele estava com uma jaqueta fazendo propaganda de uma Beth da Deolane. Uma jaquetona lá. Muito bem. Uma das coisas que ele pede, e não faz muito sentido, é o seguinte: eu não quero voltar para Paraíba. Por quê? Você tá com medo de quê? E aí, o que ele traz como informação é que ele quer ficar perto da família. Mas a família dele tá lá. Exatamente. Não, mas eu tenho família aqui. Por que ele não queria voltar para Paraíba? E muitas pessoas perguntam, o que o Ítalo sabe? O Ítalo, para mim, é só mais um elo dentro dessa corrente. Tem muito mais gente. É muito maior do que a adultização. Quem mais está envolvido? Você acha que ele o que ele sabe? Eu
Você acha que ele corre risco de vida? Então... Se ele voltar, sei lá pra... Ele tem dentro da prisão. O que acontece? Depende do que ele falar. Muito se especula que ele pode fazer ali um acordo de colaboração premiada, que seria a delação, né? Vulgarmente a gente chama. Mas para que isso tenha alguma validade, ele vai precisar entregar gente muito poderosa. Quem são os poderosos? De novo, olha aí, gente, é só poderoso, né? E ou ele vai assumir tudo sozinho, ficar quieto, porque ele tá com o gaeco aqui no pescoço dele. E o gaeco, quando entra, não entra para brincar, porque ele tem muita coisa. E não é sobre adultização. É muito mais do que adultização. É muito pior do que a gente pensava. E aí ele em festa lá no Rio de Janeiro. O que rolava nessas casas? Os celulares escondidos. Por quê? O que não podia ser filmado? Aí, veja só, quando foi ter o cumprimento do mandado de busca e apreensão, houve um vazamento. Porque entraram primeiro, sumiram com tudo. Quando a polícia chegou, não tinha nada. Quem vazou? Quem sabia que ele ia sofrer um mandado de busca e apreensão? O que saiu dali? Tiraram tudo da casa, né? Principalmente coisas eletrônicas. O que ele podia ter? Que materiais ele teria em posse dele que poderiam comprometer, inclusive, outras pessoas? Porque não é só sobre ele. Uma organização criminosa, você precisa ter muito mais do que 2 pessoas. Não é Ítalo e Euro. Eles são só um pedacinho de uma coisa muito maior. Então, não sejamos inocentes. Tem mais coisa aí. Mas o que a gente tem que esperar? Temos que esperar, deixar o processo andar um pouco mais, entender se ele vai fazer essa colaboração premiada ou não. E se fizer, ele precisa entregar algo muito grande que a polícia não saiba. E não é só falar, ele precisa provar. Ele está com excelentes advogados. Tô advogado de primeira? Não é advogado porcaria, não. São advogados bons. Então, assim, tá lá na Paraíba. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho, gente. Eu prometo, eu volto aqui com o Luan. Se tiver mais novidades. Mas não adianta. Mas essas novidades mas aí vou já são colocando exclusivas, para vocês pensarem. E, de novo, a gente tem que agradecer muito aos detetives da internet. Eu amo essas pessoas. Porque tem pessoas que vão descobrir coisas, né? E às vezes a gente recebe umas informações. Também, né, Não, porque assim, tem coisas assim que são fantásticas. Olha isso. Então, quando a gente tá ali dentro... Gente, é muito bom. A gente tem que entender o seguinte, a sociedade tem que fazer isso mesmo, para cobrar um trabalho incrível de investigação da nossa polícia, para que todos os envolvidos, não só 1 ou 2, sejam, né, julgados e condenados, mas todos. Quem mais está nisso? Quem mais? O que mais que tinha lá nessa casa? É uma casa, gente. É um bunker. Aí, não é uma casa, assim, é um bunker todo fechado assim. Todo bonito. Por que as crianças não podiam ficar com o celular? Temos respostas, hein? Mas já vai ter respostas. Vai. E aí, Luan, qual é a próxima? Próxima, Carla. Você tem até que horas, cara? Só pra eu saber. A gente tem mais, vamos lá, mais uns 15 minutos. Eu acho que dá pra falar. Então falou assim, ó, eu vi que o Vic Vanilla ficou te ameaçando na internet. E pergunta pra Carla se ela tem medo desse satanistas. Do Vic Vanilla? Não, bom, gente, medo de quê? De uma pessoa desnorteada? Assim, o que é o medo? A gente precisa entender o que é o medo. O Vic é uma farsa. Dito isso, ele procura engajamento. Ele precisa mostrar que ele é machão, valentão, isso, aquilo outro, entendeu? E cada hora ele precisa entender o que ele é primeiro, né? Ele começa se ele é drag queen, se ele é satanista, se ele é neonazista, o que ele é. Porque cada hora ele é uma coisa. Ele vai enganando as pessoas, aí o grupo descobre que ele enganou, ele vai para outro. E ele vai tentando. E ele não tá... Porque no fundo, o que o Vic quer, gente? O Vic só quer uma coisa, dinheiro. Fechou? Então a gente tem que entender quem é o Vic. Ele quer grana. O que é isso? Grana é o seguinte, então ele precisa enganar pessoas. E ele vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir.
Que ele vai lá e fala, não, você tá com esse problema, eu vou te ajudar. E assim, mas para eu te ajudar, olha, eu vou fazer tudo de coração aqui, incrível, mas eu preciso comprar 10 garrafas aqui de pó de pirlim-pim-pim que custam 100 mil reais. Nada é para mim, gente. É só o pó de pirlim-pim-pim que vem lá de uma montanha perto do vulcão da Islândia. Que esse pó de pirlim-pim-pim, ele é mágico. Gente, assistam Vanna Marchi na Netflix. Vanna Marchi. Ela foi a maior golpista da Itália. Muitas vezes o Vic me lembra ela. Só que ela, pelo menos, ela fazia uma coisa mais chique, né? A Vanna Marchi. Ela não ia fazer, enfim, essa coisa Vic Vanilla, né? Então, assim, ele é uma pessoa... Ele é tão corajoso, uma pessoa tão corajosa. Veja só o corajoso, que ele não está nem no Brasil, né? Ele tá fora, né? Primeiro estava na Lituânia, agora tá tentando ficar na Croácia. Ele podia tentar ajudar lá na guerra, né? Vai que, né? Um drone de um lado ou de outro fazem, né, um bem à humanidade, né? Ou um drone croata, um russo, né? Fazem... Mas é que, na verdade, ele fica bravo, assim, fica falando de você porque você revelou muitas coisas dele, né, cara? Exatamente. Porque ele sabe que eu sou séria. E ele sabe por que ele faz isso? Porque ele é uma farsa. Que não tem nada a dever, não é? Ele sabe que ele é uma farsa. Ele sabe que ele tirou dinheiro daquelas pessoas. Ele sabe que ele engana as pessoas. E ele não é burro, tá, gente? Porque ele vai aonde? Ele vai no místico, no oculto, ele vai na fé. Então ele vai numa parte que é muito... Cada um tem a sua fé, né? E assim, é muito particular. Não é algo... Então, assim, ele vai primeiro, né? Ele é inteligente, ele vai querer te ajudar. O que ele fez com todas as pessoas. E depois ele foi dando golpe nessas pessoas. Que ele vai fazer. E ele começa, né? Ele tem uma habilidade. Ele lembra também um pouco... Assistam outro golpista maravilhoso, que é um coach. Que é o daquela seita Anexium. E também tá, se não me engano, tem na Netflix e tem na HBO. Ele foi condenado a 120 anos de prisão nos Estados Unidos. E lá, 120 anos são 120 anos. Tá? Não sai nunca mais, né? Exatamente. O que ele fazia? Ele aplicava golpes. E ele usava a inteligência dele. Então, você falava coisas inteligentes para ele, ele pegava aquilo como uma esponja e saía falando aqui para o outro público. Então, as pessoas achavam que ele era muito inteligente. Não é nada inteligente. Ele só era um repetidor. Aí, o que ele vai? Como ele entra nessa coisa do oculto, que ninguém consegue provar muita coisa, né? Existe vida pós-morte, existe ET, existe vampiro, existe, sei lá, lobisomem. Ele diz que tudo isso existe. Aí o Gogomor, que não sei o quê, porque vai entrar numa galáxia, tem um portal que você, entendeu? Você esbarra no portal. E ele vai falando, porque ele quer fazer o quê? Confundir a tua cabeça. Sim. Outro dia eu tava olhando e falei assim, gente, ele realmente deve tomar algum remedinho estragado de manhã, porque ele sai ali falando um monte de coisa que não tem nada a ver com nada, só que ele pega pessoas muito vulneráveis, que estão emocionalmente debilitadas, e vai e segura e fala, me dá tua mão aqui que agora eu vou te proteger. E fica prometendo coisas que não vão acontecer. Aí promete que a pessoa vai melhorar financeiramente, igualzinha a Vanna Marchi. Ela é entregar os números da sorte. A Vanna se juntou a um filho de pai de santo lá na Itália. A danada mulher foi achar um filho de pai de santo. E eles aplicavam golpes em muita gente. Vale uma série muito boa. O pai de santo, a hora que viu que o negócio ia dar ruim, voltou pro Brasil, saiu fugido de lá. Elas foram condenadas. Hã? Ele falou o quê? Eu vou sair daqui. Que é o Francisco. Mas é uma série maravilhosa. Ali você vai entender quem é o Vic. Vic é um golpista. O que o golpista quer? Dinheiro. E é por conta disso que ele usa alguma celebridade. Ele pega o Bolsonaro e fala, olha, meu presidente... E vai acontecer uma coisa terrível com ele, vocês orem pra não acontecer, né? Olha, gente, vamos parar pra pensar. Ele fala muitas vezes o óbvio, né? Vai acontecer alguma coisa. Se vocês colocar em risco, pode acontecer, não é? Sim. Ele fala obviedades. Então, assim, é o óbvio. Olha, agora as pessoas... Eu já previa que nós iríamos ter bebidas envenenadas. Esse é o tipo do golpista.
Mas eu não Entende? podia falar por conta de estar por essa... Né? Aí a pessoa fala, ai meu Deus, ele sabia. E ele vai enganando, então ele precisa buscar novos grupos. Entende? Mas assim, só que ele vai deixando rastros, né, no universo digital. Sim. Se não existisse o mundo digital, seria mais fácil para o Vic, mas existe. E ele mesmo vai deixando os rastros. E qual é o nosso papel? É informar a sociedade que ele é um golpista. O que ele fez com aquela pessoa, ele é um estelionatário. Né? Ele está sendo processado. Nossa, ele tá... Volta para o Brasil, Vic, vem cá. Se ele chegar aqui, ele pode ser preso? Ele vai responder um processo. Quem vai decidir isso é a justiça. Mas é gravíssimo. Principalmente porque ele andou fazendo apologia ao nazismo, que é crime inafiançável, imprescritível. Então vamos contar lá para o Dr. Vic, o mocinho, que ele precisa aprender direito também. Porque essa última faixa de crimes que ele está cometendo são imprescritíveis e inafiançáveis. Volta pra cá. Volta pra cá pra dar um abraço. A polícia tá louca pra te dar um abracinho, não é? E assim, gente, vai procurar. Usa a sua inteligência para algo bom na sua vida. Vai fazer bondades de fato, né? Sim. Vai ajudar o próximo. Vai trabalhar, sabe? Vai fazer algo bom. E não fazer... Porque teve uma época, o que aconteceu? Acho que não rolou pra ele. Não sei nem se ele... Porque ele é dado a apagar os vídeos. Mas as pessoas que, né, têm o hiperfoco nele vão guardando. Ele chegou lá na Lituânia e ele abandonou um pouco todo esse negócio de... Quando ele sai do Brasil, até o último momento, ele era neonazi. Aí ele estava numa coisa de turismo e gastronomia. Me mandaram, eu falei, gente, agora ele vai virar chefe. Que ele voltou para as origens lituanas dele. Mas, inclusive, foi avisado. Ele foi tentar tirar lá um passaporte. A princípio, ele teria, não sei se é verdade ou não, uma descendência, né? Uma ascendência, né? Ele tem parentes ali lituanos, não sei se é verdade ou não. Mas já foi avisado, inclusive, a embaixada da Lituânia sobre os processos que tem aqui no nome dele. Porque ele estava tentando um visto. Não sei que visto é esse. Tempo, né? Sei lá. Um visto de permanência. Aí, a última informação que a gente tem dos maravilhosos detetives da internet, incríveis, a gente ama muito vocês, que ele estaria na Croácia. Daqui a pouco ele vai pegar em armas para defender um lado ou outro. Não sabemos qual, porque ele precisa de engajamento, entende? Daqui a pouco ele vai aparecer lá nos Estados Unidos, não sei se alguém vai querer aquilo, né? Então, assim, ele vai indo. É uma pessoa completamente descoordenada na cabeça. E, assim, e dependendo do solo em que ele cometa crimes, que entende o seguinte, não interessa que ele é brasileiro. Se ele cometeu crimes nos Estados Unidos, dependendo do local, é prisão perpétua. É pena de morte. Mesmo que não ocorra um homicídio. Nos Estados Unidos é aquela coisa diferente. Lá tem... O buraco é mais embaixo. É muito mais embaixo. Entende? Então, assim, é isso. Mas o que ele é isso. Agora, medo todos nós temos. Eu tenho medo do Vic? Não tenho. Acho ele uma piada pronta. Ponto. É isso que eu acho dele. Também é que, na verdade, você tem medo como um contexto como um todo, né, Carla? Porque você acaba trazendo muitos casos, né? Mas você sabe que eu vou falar uma coisa pra você? Mas até que você não pega na... Eu trato, uma vez... Você trata o caso, né? Você não trata a pessoa. Não, exatamente. Eu vou te falar uma coisa. Eu conheço muitos advogados. Inclusive advogados que têm clientes que são de facção criminosa. Uma vez eu ouvi de um deles. Falou assim, Carla, o meu cliente sabe que cometeu crime. E ele sabe que se ele for pego, ele vai ter que responder. O que eles não gostam? De serem tratados com desprezo, como chacota, porque aí você tá humilhando aquela determinada pessoa. Dele, né? Mesmo ele sendo um... Então, e ele é um criminoso muito perigoso. Mas eles respeitam os jornalistas que tratam a história com respeito e com integridade, dando direito ao contraditório. Então, é em cima desse pilar que eu penso o meu trabalho. Primeiro, a gente tem que dar direito ao contraditório, a pessoa tem o direito de falar, né? Não é só um lado, senão tá tudo enviesado. Sim. E tratar os casos com respeito. Porque não cabe a mim julgar, não sou eu quem julgo. Quem julga é a justiça.
Verdade. Se aquela pessoa cometeu um crime, quem vai julgar é a justiça. Os nossos olhos, isso é muito importante, porque a gente está ali olhando se tem algo de errado, se alguém está sofrendo alguma injustiça. E a gente tem que, né, trazer e elogiar o trabalho dos bons policiais, dos bons profissionais, dos bons advogados, dos bons promotores, dos bons juízes. Agora, quando também não fazem um bom trabalho, a gente vai falar. E não é só a Carla, Luan, é um monte de gente. Nós temos bons jornalistas, muito bons. Pessoas que não vão se vender para uma mentira. Então, a gente tem respeito, entende? Eu acho que é isso que você vai sedimentando na sua estrutura profissional. As pessoas me respeitam. Tanto que se eu pedir para falar, olha, eu gostaria de conversar com o seu cliente, ele cometeu determinado crime, eles virão falar comigo. Porque sabem que eu vou tratar aquilo sério, com respeito. E o seguinte, não tem... Olha, infelizmente você cometeu esse crime. Não tem o que fazer. E não cabe a mim, eu não sou juíza de ninguém. A gente vai, no máximo, tentar entender o que está acontecendo. Contextualizar tudo isso. Entende? Verdade. Mas é assim, quando a gente faz um bom trabalho, a gente fica mais tranquilo. O seu trabalho é sensacional mesmo. Vocês trazem bem a informação. E não ficar só gritando, xingando, porque isso é péssimo. Uma coisa que você contou um caso que você poderia falar, pô, o delegado só fez merda aqui. Esse delegado aqui fez o investigador também, fulano de tal também, poderia dar nomes, né? E você trata o caso, fala, é com a justiça. Se ele fez coisa ruim, a justiça vai atrás dele, né? Eu tô dando a minha opinião aqui. Já falei. Estou trazendo fatos. Fatos, exatamente. Não é nem a minha opinião, a gente está trazendo fatos, né? Porque, assim, o fato é esse. A opinião é das pessoas. Cada um vai ter a sua opinião. Concordo, discordo. Verdade. E a gente, né, vive numa democracia. Sim. O que a gente tem que entender é que, principalmente quando a gente se depara com uma injustiça, a gente tem que brigar muito para que essas injustiças não aconteçam, porque você não sabe se você não é o próximo. Verdade. Se um amigo seu, um parente seu, o seu filho... Então, é isso que a gente tem que brigar o tempo inteiro, para que as injustiças não ocorram, entende? Então, quando a gente faz isso, a gente está ajudando a sociedade. E eu sempre falo, se coloque no lugar desta pessoa que está sentada lá. Sim. Era essa investigação que você queria? De jeito nenhum, isso você fala, de jeito nenhum, né, Carla? Então, se você não quer para você, a gente não pode querer para ele. E a gente precisa descobrir quem são as pessoas que cometeram aquele crime. E por quê